Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, no longo prazo, para vocês não pensarem que eu estou falando aqui no curto prazo, poderia se valorizar acima de 2000%. Isso mesmo que vocês ouviram. E para além desta valorização expressiva que pode acontecer, com uma recuperação de resultados, tá? Até mesmo a troca de governo que pode acontecer no ano de 2027, o Banco do Brasil poderia recuperar o seu patamar de rentabilidade, proporcionando aí bons dividendos e, além disso, todo esse ganho de capital. E agora as ações do Banco do Brasil, com essa queda que tem acontecido, vieram a custar mais da metade do seu valor patrimonial. Perceba que o banco está custando aí 0,58 de PVP, um dos menores patamares históricos aí de Banco do Brasil. Então, tecnicamente, o patrimônio líquido do banco está crescendo cada vez mais e a ação segue retraindo, trazendo uma boa assimetria para o investidor de longo prazo. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo nesse canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e óbvio que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 37,26% de toda a minha carteira nas ações do Banco do Brasil. Outro banco também que veio ocupar uma posição bem significativa no meu portfólio foi o Itaú, que representa 32% da carteira, ficando bem próximo aqui com o Banco do Brasil. Inclusive, sigo aumentando posição no Itaú. E aí, né, quem sabe até o Itaú poderia ocupar a primeira maior posição, mas eu pretendo sim fazer com que o setor bancário continue relevante na minha carteira. E algo muito simples que me faz acreditar no setor bancário, a própria Selic, pessoal. A gente sabe, né, que a taxa Selic está nas alturas por conta do aumento do IPCA. O Banco Central está tendo de adotar uma política fiscal contracionista na tentativa de desestimular o consumo, para fazer com que os indicadores de inflação no Brasil, que já não são nada bons, né, um país emergente, já tem uma inflação bem alta, sejam minimamente controlados, para que a Selic possa reduzir. Até porque essa Selic de 14, 15, 13% não é saudável aqui no Brasil, principalmente para empresas ligadas à atividade doméstica. Uma Selic melhor fique mais ou menos ali, né, 11, 10 a 9%. Aí sim as empresas já conseguem ter o respiro. E os bancos, né, principalmente o Banco do Brasil, porque o Itaú, ele não tem esse problema, né, porque a carteira de crédito dele é muito voltada para alta renda, então ele não sofre com essa questão de créditos problemáticos como sofre o Banco do Brasil. Porém, se você olhar para uma outra lupa, pelo menos olhando pelo espectro de lupa de retorno, o Banco do Brasil pode te trazer aí um retorno mais elevado do que o Itaú, porque só do fato dele ser mais arriscado, mas não mais arriscado a ponto de te trazer destruição patrimonial. É um risco controlado, é um risco pontual. O banco está sofrendo por uma crise do agro, alta da inadimplência, aumento da taxa Selic, que impacta a sua carteira de crédito para a pessoa física. Porém, isso aqui, o banco ainda tem reportado resultados positivos, por mais que tivemos queda, né? E se a gente está olhando para uma perspectiva de recuperação, perceba que o Banco do Brasil já enfrentou várias e várias crises no passado. Então, um dos pontos que fazem nos acreditar que o Banco do Brasil vai se recuperar é o próprio histórico. No passado, o banco já enfrentou crise de inadimplência, já enfrentou pandemia, já enfrentou crise do subprime, troca de moeda e passou por tudo isso ileso e até hoje está de pé. Então, assim, né, a gente sabe que um banco desse porte muito dificilmente vai ficar tendo queda para sempre. Uma hora o ciclo vai virar e o resultado do Banco do Brasil vai sim ter uma recuperação gradual. É claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, isso aqui tende a ser um processo gradual.
Porém, a questão é, será que esse cenário já não está precificado? Porque o mercado já sabe disso, pessoal. Já sabe que o lucro vai ser baixo, na casa de 3 bilhões por trimestre, já sabe que o banco está pagando baixos proventos com alta inadimplência. Então, assim, esse cenário horroroso, tecnicamente, já está precificado pelo mercado. E olha só esse estudo que eu tenho aqui para tratar de Banco do Brasil para vocês. Peguei aqui o site aqui Oceans 14, tá? Ele é um excelente site. Claro, aqui você precisa cadastrar a sua conta Google, tá? Até me esqueci desse ponto. Porém, pessoal, já vou aqui trazer de bandeja para vocês. Se vocês forem nesse site lá em Banco do Brasil em valor patrimonial, vocês vão ver que no último ciclo do Banco do Brasil, o banco chegou a ser cotado por 4 vezes o seu valor patrimonial. Exatamente, tá? Isso aconteceu lá no ano de 2007, quando a gente teve o quê? Um boom de commodities. Exato, pessoal. O Banco do Brasil, ele é uma empresa de commodities. Por quê? Por conta do agro. Então ele depende. O banco é cíclico. Então quando a gente tem uma melhora macroeconômica, seja com a Selic caindo e agro melhorando, o banco se beneficia duplamente. Inclusive, é um dos cenários que eu acredito para Banco do Brasil, porque uma hora o ciclo vai virar. Uma hora a taxa Selic vai cair, porque senão o Brasil vai entrar em dominância fiscal, e uma hora o agro vai reagir. Se esses dois fatores acontecerem de maneira conjunta, o banco pode decolar na cotação e ainda te pagar dividendos. Porque, ó, imagina que num cenário eufórico o banco volte a ser cotado por 4 vezes de PVP. Ah, Pablo, isso aqui é provável? É provável, pessoal. Já vimos que isso aconteceu no passado, lá no ano de 2003 a 2007, né? Pelo menos acima do valor patrimonial ele vai ficar. Hoje, no cenário mais otimista, você teria aí um potencial de alta na ação de 614%, como já aconteceu no passado em Banco do Brasil. O banco já se apreciou muito, tá? Você pega aqui, ó, o banco desde o plano real, basta digitar aqui, ó. Vocês podem pegar até no próprio Google, né? BBAS3, pra vocês não falarem aí que eu tô mentindo pra vocês, tá? Coloca aqui, ó, cotação de BBAS3. Lá no ano, né, de 2003 a 2007, olha só quanto que o banco decolou. Saiu aqui, ó, de 70 a 60 centavos, tá? A ação para mais de R$7, uma alta de 700% na cotação. Isso aconteceu porque boom de commodities, né? Taxa Selic em queda. Então, bancos mais cíclicos, como o Banco do Brasil, quando engata um cenário de alta, ele sobe bem. Olha o que aconteceu aqui em 2016. O banco também decolou na cotação, deu mais de 300% de rentabilidade em pouco tempo. Então, se você olha para se aproveitar dessas assimetrias, você pode sim, tá, ganhar bastante dinheiro com ações do Banco do Brasil, porque agora o banco ele está numa tese de recuperação. Então qual que é o pensamento que a gente tem aqui? Vamos colocar isso nos números, né? Sair um pouco aqui da teoria e olhar para os números. Então a gente já viu que o banco pode subir uns 600% no mercado eufórico e só para retomar um valor patrimonial, as ações do banco já teriam que subir no mínimo uns 80%. Vamos calcular isso aqui? Supondo que o banco recupere o seu lucro daqui a 3 anos, a gente está trabalhando com 3 anos, o que é um ciclo natural para o setor bancário, conseguir equilibrar a sua inadimplência. Então o banco poderia trazer um dividendo, se você hoje está por 3 vezes de PL, se ele voltar com um payout de 40%, nem vou colocar 45%, tá? Pra gente ser conservador. O yield do banco pode ir para 13% ao ano. Imagine que a ação do Banco do Brasil, num cenário intermediário, a gente nem vai ficar tão otimista, vamos trabalhar aqui numa lupa, tá? De mais ou menos ali 6 anos para Banco do Brasil. Se a gente tecnicamente colocar aqui a taxa equivalente, tá dando um probleminha aqui no Excel, né, pessoal? Vamos tentar aqui reabrir novamente. Bom, já vamos aí traduzir para vocês. Se colocar na taxa equivalente, ou seja, né, colocar ali mais ou menos um 100%, vamos aqui abrir o Excel. Se vocês colocarem 100% em Banco do Brasil numa lupa de 4 anos, isso só em valorização, tá? Supondo que o banco aí tenha dobrado a sua cotação numa lupa de 4 anos. Pablo, será que isso já aconteceu com o Banco do Brasil ou será que você está viajando aí na maionese? Já aconteceu, pessoal. Olha o que aconteceu aqui na pandemia, ó. Isso que a gente nem teve bolsa em alta, tá? Se pegar aqui a cotação padrão, a ação do banco do seu fundo aí e dobrou 100% numa lupa de 4 anos. Então, supondo que esse cenário se repita novamente e a gente nem estava numa bolsa em alta, então ele poderia dar 18,92% ao ano na média. Se com esse retorno ele pagar um dividendo de 13% ao ano, supondo a recuperação do lucro e você está pagando barato, você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 32% ao ano na sua média. Tá bom, Pablo, então no cenário mais conservador eu posso ir no cenário otimista. Bom, cenário otimista, a gente pode supor que o banco aconteça como já aconteceu no passado. 2016 aqui, ó, o banco chegou a subir 300% na cotação. Você pega com cotação ajustada, aqui no período, o banco chegou a te entregar uns 400% de rentabilidade total.
Então, né, se a gente coloca dividendos mais valorização no Banco do Brasil, então, tecnicamente, se ele replicasse isso por 4 anos, você poderia ter quase 50% ao ano na média. Inclusive, esse cálculo aqui no Banco do Brasil pode até fazer sentido, porque ó, se você fizer, né, 1 menos payout, hoje o payout do banco está em 30%. Geral, quando o lucro líquido recuperar, ele vai voltar para aquele ROI de 20%, pelo menos por 3 a 4 anos, como já aconteceu em ciclos passados. Então você pode supor o crescimento no lucro de 14% ao ano na média. Projetando esse dividendo e mais um re-rating, olha só o retorno embutido na ação, 44% ao ano. Perceba que fica muito próximo das nossas análises, né? Então assim, acho que o Banco do Brasil sim tem um potencial gigantesco. Pablo, mas você falou 2.000% pra gente, você tá nos enganando? Não, pessoal, ó, vamos aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos lá na calculadora de juros compostos, tá? Pablo, mas por que você vai pegar essa calculadora? Vocês já vão entender já. Essa calculadora, pessoal, ela vai ajudar a gente a calcular quanto que será o lucro do Banco do Brasil daqui a 10 anos, porque essas altas de 2.000, 5.000% não vão acontecer do dia para a noite. Você pode ter 100, 200%, mas se você quer um retorno alto no longuíssimo prazo, a gente tem que colocar prazos mais longos. Hoje o lucro do Banco do Brasil, ele fica aí de 20 bilhões por ano, tá? Essa é a média, pegando na mediana tanto do seu fundo da sua alta. O banco cresce a uma taxa, por isso a gente vai utilizar uma fórmula muito simples, 1 menos payout. O ROI médio do Banco do Brasil no longo prazo é de 15% ao ano, mesmo considerando sua atividade cíclica ligada ao agro. Então ele cresce ali uma taxa de 10,5% ao ano, né? Na sua média. O que a gente vai fazer aqui? Colocar 10,5% ao ano de crescimento. Se você colocar isso aqui, vai em 13 anos, o prazo para se aposentar é 10, então vamos pôr 10 anos aí, tá? Você poderia ter lá na frente um lucro de 54 bilhões. Imagina que o mercado pagasse um múltiplo para Banco do Brasil daqui a 10 anos, veja bem o que eu vou falar para vocês, tá? Se ele pagar, vai, 20 vezes lucro, como já pagou em mercados mais esticados. Até você pegando aí no Oceans 14, você vai ver que o Banco do Brasil já foi negociado por 20 vezes lucro. Olha só isso aqui. O banco simplesmente, ó, 54 vezes 20, poderia valer 1 trilhão de reais. Então, se você colocar hoje ele é 111 bi de valor de mercado, você tem um potencial de alta de 872% na cotação. E se você incluir dividendos, o retorno pode superar com muita tranquilidade mais de 2.000% de rentabilidade. Outro cálculo que mostra que o banco também possa ter todo esse potencial é o próprio patrimônio líquido. O patrimônio líquido do Banco do Brasil cresce a uma taxa média da inflação. Basta você tirar esse termômetro pelo próprio VPA das ações do Banco do Brasil. Se você pegar aqui, ó, no longo prazo, descontando esse desdobramento que aconteceu, R$ 59, né? Supondo hoje daria o equivalente aí a 29, o valor patrimonial da ação está em 33,45, então aí a gente tem que multiplicar isso por 2, supondo que antes do desdobramento o banco tem um valor patrimonial de R$ 66. Lá no passado, em 2016, o banco tinha 25. Então ele cresceu em 10 anos 167% o seu valor patrimonial. O patrimônio líquido do Banco do Brasil dobrou numa lupa de 10 anos. Sabe quanto isso aqui dá ao ano, né? De crescimento do patrimônio líquido? A gente tem aí mais ou menos 10% ao ano. Não vamos colocar, vamos supor que o patrimônio cresça 7% ao ano. Fique em linha com a inflação, perceba que eu estou sendo bem conservador. Hoje o Banco do Brasil tem um patrimônio líquido equivalente de 191 bilhões, tá? Toda a sua estrutura de capital dentro do Banco do Brasil vale isso. Então vamos supor que ele cresça uma taxa de 7% ao ano. Daqui a 10 anos você vai ter um patrimônio líquido de 375 bi. E quer ver se ele crescer esses 10%, que eu acho que vão continuar assim, tá? 10% ao ano. O banco pode ter um patrimônio líquido lá no futuro de 495 bilhões. Sabe quanto que isso dá na cotação atual do Banco do Brasil? Você pega aqui, ó, 495, divide por 5,73, supondo a quantidade de ações, você tem R$ 86. Exatamente. Daqui a 10 anos, o patrimônio líquido do Banco do Brasil vai ser de R$ 86. Então imagina, se o banco tivesse cotado por, sei lá, 0,70 de PVP, ele ia valer no mínimo R$ 60 na cotação. Então por isso que eu falo, não fique aficionado com cotação nominal. Daqui a 10 anos, o novo normal do BB não vai ser 19. Imagina, se ele tivesse daqui a 10 anos cotado por, tecnicamente, pela metade do valor patrimonial, o banco estaria cotado por R$ 50. Então perceba que as coisas tendem a mudar no longo prazo, que nem no passado. Você está pagando hoje R$19 em Banco do Brasil, você está pagando o equivalente na época a 2, 3, 5 reais. Então, eu queria que vocês entendessem mais ou menos esse cálculo. E mesmo que o patrimônio líquido do banco cresça a uma taxa de 6% ao ano, daqui lá no futuro ele ainda ter um VPA aproximado de R$ 60.
Então perceba que em qualquer cenário o banco está barato, porque historicamente o mercado sempre tende a obedecer o valor patrimonial. Pablo, como que o patrimônio líquido poderia ser comprometido? Só se o banco desse prejuízo. O banco não dá prejuízo, dá lucro. Por mais que ele tenha crise, ele nunca dá prejuízo, sempre dá lucro, tá? Ah, tem quedas expressivas? Tem, mas sim, é um banco lucrativo, mesmo no cenário difícil que ele está agora por conta do agro. Então sim, vejo um potencial de alta nas ações do Banco do Brasil e também acredito na recuperação do provento, olhando para 3 a 4 anos, tá? Que é o ciclo aqui para a normalização da inadimplência dentro do setor bancário, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para vocês que ficaram comigo até o final, eu super recomendo aqui a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser aí uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, e ela é mais barata que o preço de uma pizza, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Graham, Peter Lynch e a famosa, né, Magic Formula. Tudo isso estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas da bolsa. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil. Em particular, tenho o Banco do Brasil na carteira, acredito na recuperação no médio prazo, por isso que segue sendo sim a minha maior posição na carteira de ações do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!